Fala pessoal, já de volta. Pergunte ao pastor. Deixe sua pergunta aqui nos comentários. Envie também para os seus amigos esse podcast edificante. Se inscreva no canal e, claro, compartilhe as boas novas do Senhor. Pastor Lucas, tudo bom? Oi, gente, bom dia, graça e paz. É um prazer estar mais uma vez com vocês. E hoje o tema está super importante, né? Você tá bem, Gal? Estou bem, graças a Deus. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Então lança aí a temática de hoje. Em tudo existe um propósito. Em tudo existe um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Paulo já diz. Mas é segundo seu propósito, né? Existe um propósito em tudo que a gente passa, mas como a gente enxergar isso quando o processo é tão turbulento, meu pastor? Imagino. Bom, são duas coisas. Tem coisas que nós sofremos por estarmos fora do propósito. Olha aí. Atenção. E tem coisas que nós sofremos por estarmos no propósito. A grande diferença é que o primeiro sofrimento será uma guerra infrutífera. É uma guerra sem recompensa, sem galardão. E o segundo, Paulo diz que Deus é aquele que, de alguma maneira, irá nos recompensar naquele dia, segundo as suas obras. Existe um prêmio da soberana vocação. Então, mas de fato, alguns sofrimentos nossos é de fato por estarmos fora do propósito de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E outros sofrimentos de nossa vida, por amor a Cristo, não é? São tão prazerosos, digamos assim. Eu sei que sofrer nunca é legal, mas produz uma paz, produz um peso de glória, vai produzir um prêmio espiritual que a gente consegue resistir às piores situações que de alguma maneira é nos colocado. Agora, eu quero trazer aqui para o início dessa pergunta, tudo tem propósito ou é meio aleatório? Eu acredito que tudo tem propósito. Apologeticamente, Gal, a gente sempre diz o seguinte, tem uma matéria, a gente chama de teleologia, que aponta para a finalidade, né, de todas as coisas, o propósito, ou seja, Deus não criou nada sem finalidade, seja na natureza, seja na própria existência do ser humano. Só você olhar para como o ser humano foi construído. Então, você consegue imaginar rins conectados ali, aquela veia central, aquele nervo que liga o cérebro da pontinha ao dedo mindinho ali. Então, é uma conjuntura complexa, sinapses nervosas, que de alguma maneira produz tudo que nós somos, né? Então, apologeticamente, nós falamos o seguinte, que se existe organização, se existe propósito, ou seja, finalidade naquela organização, isso aponta para uma mente inteligente. Então, partindo do pressuposto que nós cremos em Deus e que Deus é a maior mente inteligente e que Deus fez tudo organizado, então, tecnicamente, tudo tem propósito. É verdade. Então, se o nosso Deus é inteligente, Paulo fala sobre isso também, né? Se o nosso Deus é inteligente, Paulo até fala uma doxologia dizendo: ó profundidade das riquezas de Deus. Tanto do saber, do conhecer, quem penetrou na mente do Senhor, não é? Então, nós sabemos que o nosso Deus é inteligente. Então, a gente vê pela criação que Deus é organizado. E nós precisamos ser organizados, viu, minha gente? Se você espelha Deus, né? Vamos lá. Inteligentes e organizados, né? Inteligentes e organizados. Então, lógico que todas as coisas sempre vai ter um propósito. Então, a gente parte desse tipo de pressuposto para confortar o nosso coração mediante todas as circunstâncias. As adversidades. E isso não significa que será fácil.
a lei da sobrevivência não é fácil. Imagina a batalha espiritual. É verdade. Nada é fácil. Mas se tem propósito, se este propósito está alinhado com Deus, ele vai transformar dor em testemunho, provação em promoção. Ele vai transformar a nossa lágrima em perfume, em bálsamo. Então, assim, se nós estamos no propósito de Deus, os problemas de hoje serão, de fato, transformados em virtudes de amanhã. Os problemas de hoje serão transformados em promoção de amanhã. Os problemas de hoje serão transformados em testemunho. Não será uma guerra infrutífera. Lutar faz parte da existência. Agora, você pode lutar uma batalha infrutífera, porque você está afastado dessa mente inteligente, afastado desse sistema organizacional que Deus, de fato, tem e criou. Mas você pode estar lutando uma batalha frutífera, que vai trazer recompensa, que vai trazer testemunho, que vai trazer promoção, que vai trazer premiação, galardão. E é sobre isso. Então, tudo tem um plano. Mas até na minha enfermidade, às vezes, sim. E às vezes eu procuro. Por exemplo, diabetes, você sabe que você tem que deixar de comer algumas coisinhas. Colesterol alto, você sabe que você tem que fazer a sua parte. Aí já é uma escolha, né? Então, tem coisas que a gente confunde muito. Nós estamos sofrendo por mau comportamento, mais escolhas, não é? Eu sofro tanto no meu casamento. Faça uma análise se de fato você, de alguma maneira, fez uma boa escolha, fez aquilo dentro. Se você fez o seu papel e se você fez tudo o que devia fazer e aconteceu, então você vai dizer assim, tem um propósito maior do que o meu. É verdade. Então eu entrego ao Senhor esse meu sofrimento. Isso. Foi o que o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, claro que ninguém quer morrer, mas quando o apóstolo Paulo viu que sua sentença já estava decretada e ele ia morrer, ele disse, ofereço o meu corpo como sacrifício de libação, santo e agradável ao Senhor. Libação era um sacrifício que era derramado sobre o altar, líquido, ou seja, um azeite, um vinho. Então, Paulo sabia que o que estaria aguardando para ele era a espada, não é? Ou a decapitação. Então, o que sairia dali? É o sangue. Então, ele disse assim, vai ter propósito. Eu quero oferecer esse meu último ato, até em morte, como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Então, é sobre isso. Agora, se o seu Deus... Eu quero trazer uma palavra pastoral, uma palavra de confiança para você. Se o seu Deus é inteligente, se o seu Deus é organizado, então tudo tem uma finalidade. E o que você está passando, creio eu, que vai te promover. Acredito que o que você está passando hoje vai gerar em você um testemunho que vai edificar, sabe? Amém. Outras pessoas. Às vezes a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. Nem sempre tem a ver com a gente. Às vezes tem a ver com um plano muito maior. Mas vai dar certo, porque o nosso Deus inteligente e organizado está no controle. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Até o próximo Pergunte ao Pastor. Deus abençoe vocês. Até mais.